Olá, Filmmaker! Na aula de hoje da DaVinci Resolve Fusion, a gente vai falar um pouquinho sobre a criação e customização de textos dentro dessa ferramenta, que é um passo importante para quem vai trabalhar com motion graphics ou até mesmo com edição de vídeo normal dentro do DaVinci Resolve, porque é a maneira que você vai poder criar textos mais interessantes e vai ter mais flexibilidade na criação. Vamos lá? Quando a gente vai trabalhar com textos dentro do Fusion, a gente tem duas opções. A gente pode vir aqui em Effects Libraries, Titles, e aqui em Titles utilizar um Text Plus, ou a gente pode vir em Geradores e trazer um Fusion Composition. Na prática, o que vai acontecer é que ao utilizar um Text Plus, aqui dentro do Inspector, você já vai ter acesso a muitas propriedades para você customizar diretamente dentro do DaVinci Resolve. Então, você vai encontrar aqui as propriedades de texto, as opções de layout, as opções de transformação, a aparência e processamento. Porém, você não tem aqui opções, por exemplo, de modificadores para você poder customizar a letra a letra, ou ajustar o kerning, ou qualquer outra propriedade especial que você só teria dentro de Fusion. Assim como também você não pode adicionar outras ferramentas para fazer outros efeitos, como um long shadow, ou um bevel, ou qualquer coisa do tipo. Você vai ter que fazer isso tudo dentro do Fusion. Mas ele já otimiza o processo de criar um Text Plus e colocar um texto genérico aqui dentro de Style Text, o campo onde você realmente vai pôr o texto de origem. No caso, o Fusion Composition vem vazio. Então, se eu acessar aqui a aba Fusion e eu clicar aqui em Clips, eu consigo ver que no segundo clipe eu só vou ter um Media Out, enquanto no primeiro clipe eu tenho, além do Media Out, um template de texto ali aplicado, no qual eu posso customizar. É mais pelo ganho de tempo. Se você estiver criando um texto do zero, você não vai ter nenhuma outra imagem, nenhuma outra foto que vai ser a base, você pode simplesmente colocar um Text Plus. Se você quiser trazer outras imagens, outras coisas que você vai usar até antes do texto, talvez o Fusion Composition seja uma boa, ou simplesmente ter a foto ou a imagem já na composição antes de acessar Fusion. Ok, vamos então começar por este Text Plus. Eu vou acessar aqui Fusion, e a gente já comentou isso em outros módulos aqui do portal de Fusion, como o tamanho do canvas ele é determinado pela primeira imagem da linha de processamento. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um background, e nesse background eu definir que ele vai ser 4K, 3840 por... Só desligar aqui Auto Resolution, senão ele não vai deixar mudar. 3840 por 2160. E aí eu colocar ele como sendo um background, eu vou jogar aqui o merge, eu conecto ele primeiro, o primeiro é sempre background, depois eu vou conectar o texto, e agora eu vou conectar na saída. A gente consegue ver como, por mais que o texto seja um quadrado menor, a gente tem um canvas 3840. No caso, quando eu não tenho um background, nem um merge, eu tenho direto o texto, o que vai determinar não é o tamanho da fonte. Consegue ver que a fonte está ocupando esse texto. Se eu escrevesse esse espaço, né? Se eu escrevesse aqui a letra A, é só esse espaço, menor ainda. Então, ele já define um tamanho geral por aqui. Então, você vai ver que nessa aba, penúltima aba, onde você tem a parte de processamento, onde você pode escolher, por exemplo, que espaço de cor e que gama de cor que ele vai processar. Você também pode determinar aqui a resolução de frame rate, de cadência, no caso de full frames, e aqui você tem a resolução de espacial, de tamanho. Então você pode dizer aqui largura, por altura, aspecto do pixel, você quer a resolução automática, então ele vai pegar mesmo do seu projeto, ou não, aí você pode customizar. Beleza? Então, por exemplo, imagine que você queira um projetinho menor aqui, pequenininho, só o tamanho que você realmente vai usar, desliga Auto Resolution e define aqui o tamanho que você realmente precisa. Outra coisa que você pode fazer também é deixar maior. Imagine que você queira um tamanho grande para depois poder redimensionar ou reposicionar diretamente dentro do DaVinci Resolve através aqui de edição. Você pode também. Muito bem, então a gente tem aqui o Media Out e aqui a gente tem o template de texto. Se você apagar o template de texto ou simplesmente só ter o Alt, você pode trazer o texto diretamente aqui no Fusion, como já fez em outros exercícios, utilizando aqui o Text. Você tem aqui o Text Plus, que é o Text convencional, e a gente vai aprender também no decorrer deste capítulo a utilizar o 3D Text. Então a gente também tem uma opção de texto 3D. Você vai ver que olhando aqui do ladinho, as opções são muito parecidas. Ó. A gente tem aqui o texto em si, tem aqui o layout, o redimensionamento, a aparência e o processamento. E se eu pegar o 3D, de novo, configurações de texto, layout, redimensionamento, a aparência, e aí no meio
antes do processamento, que aqui no caso não teria aquele mesmo processamento, você tem aqui o controle espacial de posicionamento tridimensional. Então, vamos começar pelo texto convencional e daí a gente vai empilhando ferramenta por ferramenta até ficar mais complexo. Muito bem, a gente já aprendeu a criar o texto, vamos agora explorar as opções de customização. A primeira aba é a aba que você vai escrever o seu texto e definir as características tipográficas. Então, aqui são as características realmente da fonte, espaçamento entre os caracteres, entre a linha e assim por diante. É a parte principal. Eu vou escrever aqui que nem escreveu em outro exercício, Ave Makers. Vocês podem escrever o que vocês quiserem. Por aqui, se eu estou utilizando um único Text Plus e eu começar a escrever, eu não tenho ainda a opção de customizar as linhas separadamente. Eu só faço uma linha com um tipo de fonte. Se eu der um Enter e eu fizer a segunda linha, ela usa a mesma fonte. Eu não consigo dizer por enquanto que essa daqui vai ter tal tamanho e tal fonte e o outro não. Vocês vão ver que eles acompanham os dois. Então, por hora, se você quiser ter tipo um título e um subtítulo, você vai precisar de 2 Text Plus. Então, você usaria aqui, por exemplo, um segundo Text Plus, encaixa um no outro, ele vai conectar através do merge, e daí você poderia no segundo texto fazer um subtítulo. Então, vou colocar aqui Fusion módulo de motion, por exemplo. E daí eu posso reposicionar ele, se eu achar que vale mais a pena, mais para baixo. O Ave Makers eu vou colocar aqui um pouquinho mais para cima. E aí eu poderia customizar cada um deles separadamente. Eu vou colocar aqui também um Safe Area, para ficar mais fácil de a gente perceber o espaço que a gente tem. Então eu vou colocar aqui Show Guides. E assim a gente tem aqui a Safe Area em volta e um alinhamento também, para a gente ter uma noção boa de o que é o centro. Então, por exemplo, eu quero que o título tenha uma fonte mais forte. Eu posso vir aqui, se eu souber o nome da fonte que eu quero de cor, e procurar a fonte. Você consegue ver que não é que nem no Photoshop, que se eu passo o mouse em cima ele muda a fonte, ou aparece já com as características da fonte, assim por diante. Você vai ter que lembrar que fonte que você quer ou ir testando. Tem que fazer aqui um processo um pouco mais demorado de teste das fontes do que se for num software de design como o Photoshop. Eu vou vir aqui, eu já sei que fonte que eu quero, eu vou usar Robotô. Você pode utilizar a fonte que vocês quiserem. Então eu vou colocar aqui Robotô e vou dizer que eu quero aqui bold condensado. Talvez até mais espesso, pode ser aqui um black. E no subtítulo a gente vai deixar ele menorzinho, também vai ser Robotô. Basta você digitar, tá vendo que eu escrevi robô e ele já foi para a fonte Robotô. E no caso vou utilizar aqui bold condensado ou somente condensado. Tudo bem, então a gente tem título e subtítulo. No subtítulo, se você quiser que ele seja maior ou menor, você pode utilizar aqui size. Este size aqui é referente ao tamanho da fonte, tá? Ele não é o size da camada, ele é o size da fonte. Então eu vou posicionar aqui a fonte um pouco mais para cima e ajustar aqui o size. Você pode tanto usar a barrinha aqui quanto utilizar diretamente no valor numérico. Na sequência você tem o tracking, que é o espaçamento entre os caracteres, que é animável. E o line spacing, que é o espaçamento entre as linhas. Caso eu tivesse uma linha 2, uma linha 3 e assim por diante, eu poderia utilizar o line spacing para mudar o espaçamento entre essas linhas. Perceba que ele ancora por padrão pelo centro, e daí as linhas vão se espaçar para cima e para baixo. Porém, você tem aqui a ancoragem, e você poderia mudar essa ancoragem, por exemplo, vindo de cima. Agora o line spacing vai para baixo. Se eu fizer a ancoragem vindo de baixo, o line space vai jogar para cima. Então você pode determinar aqui a ancoragem e de acordo com essa ancoragem, você vai determinar o espaçamento. A gente não quer essas outras linhas, então eu vou apagar, tá? Muito bem. Na sequência, a gente tem aqui a ancoragem tanto a vertical quanto a horizontal. Ele tem aqui um valor de justificativo, caso estivesse fazendo com um parágrafo e se tivesse o espaço da tabulação, né, do parágrafo. E aqui também o alinhamento horizontal dessa justificativa. Na sequência, a gente tem a direção. Como está automático, ele vai ver de acordo com a linguagem do teu sistema e tal, para definir a direção. No nosso caso, a gente está usando da esquerda para a direita. Aqui é a direção das linhas, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, quando você vai escrevendo, ele vai escrevendo de cima para baixo, ou você poderia inverter. No automático, como eu comentei, ele vai utilizar igual ao seu sistema. Você tem aqui a opção de colocar um tracejado, um sublinhado e uma opção muito legal que é o Write On. O Write On, ele vai cortar caracteres como se fosse uma máquina de escrever.
Então, se a única coisa que você precisa fazer é uma animação estilo máquina de escrever, você vai fazer por aqui. É bem simples. Basta você posicionar aqui no tempo, você liga aqui o reloginho. Vamos começar pelo título. Liga aqui o reloginho através desse botão. Ele vai adicionar a primeira âncora lá. Vou mudar aqui, por exemplo, 10 frames. Venho aqui para o final. Isso é uma porcentagem, tá? Não é o número de caracteres, é a porcentagem do texto. Agora eu vou vir aqui no de baixo. Aqui também Write On. Ligo o reloginho. E daí mais para frente, pode ser aqui, por exemplo, em 30, como é uma frase maior, eu vou puxar por aqui. E a gente consegue ver aqui que ele vai digitando caractere por caractere. Daí dentro do painel de keyframes você pode customizar, se você achar que é necessário. Basta vir aqui e colocar somente mostrar as ferramentas selecionadas para ficar mais fácil. Vou selecionar aqui com o Ctrl as duas ferramentas. Puxar aqui usando essa ferramentinha para esticar aqui assim um pouquinho. Acho que vou trazer mais para cá também. Essa ferramenta é muito útil, eu acho muito legal quando eu quero customizar a posição dos meus keyframes. Só queria ter aqui uma pequena intersecção entre os dois, como vocês podem ver, que assim quando um está terminando, o outro já começa. Nesse caso, você poderia colocar uma spline, vindo aqui em spline, para determinar que ele tenha uma aceleração e desaceleração, porém eu acho que não tem necessidade, esse é o tipo de parâmetro que funciona bem linear, mas se você quiser que ele vai nos últimos, demorando mais tempo para aparecer os últimos caracteres, você pode vir aqui e fazer uma curva de Bezier, ou utilizar os atalhos que a gente aprendeu no curso de primeiros passos, o F e o S para suavizar a curva, e assim os últimos demoram mais tempo para aparecer. Ele vai começar mais rápido e vai ficando mais devagar. Mas aqui eu acho que o linear funciona bem para esse tipo de animação, que é só porcentagem. Muito bem, então a gente entendeu aqui toda essa parte do text, que é a aparência geral do texto. Mais para baixo tem algumas opções adicionais para controle de tabulação e espaçamento, como por exemplo aqui a opção de Manual Kerning. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Essa é uma dica rápida, porém, tanto aqui no canal quanto também nos nossos cursos do portal VMakers, você encontra outras técnicas e outras ferramentas para se aprofundar ainda mais. Se você tiver dúvidas, sugestões, por favor, coloque aqui no comentário, que a gente usa como base para as próximas aulas, e não se esqueça de se inscrever para acompanhar a nossa página. Eu te encontro na próxima videoaula e até mais!